Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Guilherme e hoje vou estar apresentando para vocês uma breve revisão sobre os conceitos de ondulatória. A gente vai estar vendo algumas propriedades importantes e características das ondas. Bom, vamos lá então. Antes de a gente começar, então a gente fazer uma breve revisão. A gente pode ter algumas classificações para os tipos de ondas. A gente pode ter, então, basicamente esses dois tipos, primeiramente. As ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas, então, são ondas que precisam de um meio material para se mover, para se propagarem. Um exemplo simples seria o próprio som ou as ondas do mar. Então, as ondas mecânicas vão estar apenas agindo, transportando energia nesse meio. Não vai transportar a matéria em si. Um exemplo que a gente pode pegar, vamos pegar o exemplo do som. Se a gente olhar a nossa volta, a gente está cercado pela nossa atmosfera da Terra, né? A gente tem partículas de ar que se chocam com o nosso corpo, com os objetos à nossa volta a todo momento. Apenas, a gente não sente essa pressão apenas que é exercida. O som nada mais é que uma perturbação nesse meio, ou seja, nessas moléculas de ar. Então, quando a gente tem a emissão de um som, a gente está perturbando esse ar, está emitindo, está gastando uma certa energia para promover, para ter essa emissão desse som. Então é isso que ocorre. A gente tem que as moléculas de ar vibram na frequência que a gente tem na nossa voz, eu mesmo falando aqui, estou emitindo um som, e aí vocês acabam escutando por essa perturbação no ar, certo? Então, esse é um primeiro exemplo que a gente tem que é importante deixar claro. As ondas mecânicas então, precisam de um meio para se propagar e não transportam matéria, apenas transportam energia nesse meio. As ondas eletromagnéticas, então, são outro tipo de classificação que a gente tem para as ondas e elas não necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, a própria luz. Então, elas não precisam estar, por exemplo, não precisa ser uma onda do mar ou o próprio som. Então, não tem essa passagem da energia a cada molécula como a gente tem na onda emitida, na onda mecânica emitida, por exemplo, no som, onda do mar. Essas ondas eletromagnéticas é bem comum a gente ver também, como tem na animaçãozinha aqui, as ondas de rádio, né? Os rádios que emitem, as luzes, os próprios raios-x, os exames que a gente faz, né? São alguns tipos dessas ondas eletromagnéticas. Seguindo então com nossas classificações, a gente tem outros dois tipos de ondas. Ondas transversais, ou seja, esse tipo de onda então, configura pela direção da vibração ser perpendicular à direção de propagação. Então vamos pegar para entender melhor essa animaçãozinha aqui. Essa primeira onda então que a gente tem aqui é uma onda transversal. O que está ocorrendo aqui? Se a gente pensar no eixo X, no eixo Y, né, na horizontal e na vertical, a gente vê que a direção de vibração dela, ou seja, ela está vibrando verticalmente, é perpendicular, ou seja, forma um ângulo de 90 graus, certo? Ângulo de 90 graus, com o sentido de propagação, com a direção de propagação. Ela está se propagando para a direita, mas seu sentido de vibração está na vertical, no eixo Y, correto? Então isso é o que configura uma onda transversal. De modo análogo, a gente tem a onda longitudinal. Onda longitudinal, onde a vibração é paralela à direção de propagação. Por exemplo, de uma mola mesmo, se a gente pegar uma mola e fornecer energia a ela. Então a gente vai ter esse movimento dessa parte de baixo da animaçãozinha aqui. Então a gente tem que a direção de propagação é o mesmo do sentido de propagação, de vibração dessa onda. Certo? Então, nesse caso aqui, se a gente fosse pensar da mesma maneira aqui de cima, o ângulo formado entre o sentido de vibração e de propagação é zero, ok? Como no caso da onda transversal, que é formado um ângulo de 90 graus, certo? Isso é importante também a gente ter em mente. Bom, partindo para uma parte mais analítica, vamos então analisar o comportamento dessa oscilação dessa onda. Primeiro que eu elenquei algumas propriedades que são importantes de a gente ter em mente. Amplitude, velocidade de propagação, comprimento de onda, frequência e período. Bom, primeiro vamos analisar a nossa animação aqui em cima. A gente tem uma onda, né? Ela está oscilando. A gente consegue perceber que ela vai até um certo ponto aqui, né? No eixo Y. Ela vai, desce, chega num ponto, sobe e atinge esse outro ponto. Esse ponto que ela atinge, esse ponto máximo que ela atinge é a nossa amplitude. Ou seja, a uma distância, a gente pode definir como a distância entre a parte mais alta
e a parte mais baixa da onda, certo? Então vai ser a amplitude dessa onda, o quanto ela alcança, né, devido à sua vibração. Isso graficamente a gente vai ter nesse sentido aqui que vai estar aparecendo para a gente. Um outro conceito importante é o de comprimento de onda. Então, o comprimento de onda aí é denotado pela letra grega lambda. Então, a gente tem que esse lambda é basicamente a distância entre duas cristas e dois vales. Tá, mas o que é duas cristas ou o que é um vale? A gente percebe aqui que esses pontinhos, né, tem hora que ele atinge esse máximo, que ele forma essa barriguinha para cima e a barriguinha mais para baixo, né, curvada para baixo. Quando a gente tem essa parte abaixo aqui, essa carinha feliz, digamos, sorrisinho aqui, da onda, a gente tem um vale. De maneira análoga, a parte contrária, com cavidade assim para cima, a gente tem uma crista. Então, se a gente pegar esse ponto de uma parte da crista e um ponto do vale, a gente tem um comprimento de onda. Ó, ver se essa imagem está melhor. Aqui. Então, se a gente tem uma distância entre uma crista e um vale, a gente vai ter esse comprimento de onda. Uma medida do comprimento de onda é uma característica da onda que a gente tem também. Então, a gente tem também a velocidade de propagação, a velocidade que a onda leva para se propagar. Nesse caso aqui, a gente tem aqui em cima o indicador C. Esse C indica a velocidade da luz. Então, essa onda aqui, no caso, está se propagando a velocidade da luz. Então, vai ser o sentido que esses pontos aqui se movem ao longo do eixo X, de uma maneira mais precisa. Então, se a gente pegar cada pontinho aqui, vai ser a velocidade com que a energia é transmitida por esse meio, de uma maneira mais simples. Uma equação importante que a gente vai ter devido a essa velocidade, né, relacionando a velocidade, comprimento de onda, é a equação fundamental da ondulatória, chamada assim essa primeira equaçãozinha aqui. Nela a gente tem a velocidade de propagação dessa onda, que é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. A frequência é uma outra característica, ela indica então uma unidade, né, a unidade dela é segundo a menos 1, e ela é expressa em Hz. Então, a unidade de frequência é Hz. E a gente tem que a frequência é a quantidade de ondas que ela repete o seu movimento. Por exemplo, aqui a gente tem a repetição do nosso movimento, certo? Então, a gente vai ter alguma certa medida para essa repetição, que é a nossa frequência. Da mesma maneira, a gente pode relacionar a frequência e o período. O período é o tempo que a onda leva para repetir uma vez a sua oscilação, certo? Então, aqui ele foi e voltou, certo? Até o ponto da origem dele no ponto A, se a gente pegar, por exemplo. Isso é um período. Então, a gente precisa ter em mente essa equaçãozinha aqui também, que vai ser importante para nós. A velocidade de propagação da onda é proporcional ao comprimento de onda, lambda, vezes a frequência de repetição dessa onda. Ou seja, quantas vezes essa onda se repete, a um dado comprimento de onda, a gente tem a velocidade de propagação dessa onda, certo? Bom, aqui então a gente tem mais alguns exemplos para estar entendendo isso, né? Então aqui, ó, a ideia de crista e vale, né? Ó, a gente pode ter a distância entre duas cristas ou dois vales também, é uma forma de a gente calcular o comprimento de onda. Então a gente tem nossa onda aqui, a distância entre duas cristas nos dá o comprimento de onda. A amplitude também, esse alcance máximo, né, digamos, entre aspas, que essa onda consegue atingir devido à sua oscilação, certo? Então aqui a gente tem duas ondas diferentes que é legal a gente estar analisando, ó. Aqui, o que muda de uma onda para outra? A gente teve que o comprimento de onda dessa de baixo é menor do que a de cima. A amplitude é a mesma, certo? A amplitude aqui da oscilação da onda. Só que a gente vê que ela repetiu aqui mais vezes esse movimento oscilatório. Se a gente for parar para pensar, se essa onda de cima for descrita por esse osciladorzinho aqui, ó, tá movendo, tá criando a oscilação. Para essa onda de baixo, esse osciladorzinho estaria mais rápido, né? Estaria agitando esse meio mais rapidamente. Isso é, a frequência dessa onda de baixo é maior, certo? Então, aqui na onda de baixo, a gente tem uma frequência maior do que a de cima. Então, isso é uma característica também importante de a gente ter em mente. Por fim, é isso. A gente, é mais para relembrar alguns conceitos. Vou estar passando também alguma animaçãozinha para estarem entendendo e alguns exercícios para estarem praticando. Aqui eu coloquei também uma outra animaçãozinha. Se a gente pensar numa bolinha, né? Numa onda, por exemplo, a gente sendo essa bolinha preta estando no mar. A onda do mar sendo essa onda azul, a gente não vai ter esse movimento no mar.
porque é uma onda mecânica. A gente sabe então que a onda mecânica não transporta matéria, mas sim energia. Então a gente vai estar apenas se deslocando ao ponto de uma posição de equilíbrio. Seria esse ponto aqui da origem no meio. Então quando a gente está no mar, né, a gente sente aquela onda que sobe, né? Que a gente sobe e depois desce. A gente acaba não indo para frente. Esses efeitos aí que a gente sente indo para frente ou para trás é da maré. Mas se a gente tiver com um mar calmo, quando aquelas ondas que não quebram, que passam por nós, a gente tem que apenas desloca a gente da posição de equilíbrio, certo? E por fim, uma curiosidade, a gente tem então também alguns outros tipos de ondas, como a própria onda gravitacional. Se a gente pensar no nosso universo, a gente tem que os planetas, as estrelas são ligados gravitacionalmente e a gente tem que eles são ligados num plano. Esse plano é o espaço-tempo que a gente tem, como se fosse um tecido. E a perturbação ou a deformação desse espaço-tempo é o que ocasiona a gravidade. Então, se a gente tem alteração sobre, por exemplo, aqui, dois buracos negros ou dois planetas, duas estrelas bem massivos, a gente tem que essa oscilação, né, essa interação gravitacional entre ambos, gera uma perturbação nesse espaço-tempo nosso. Como se a gente tivesse uma cama elástica, a gente colocasse uma bola de boliche, a gente colocasse duas bolas de boliche e as duas começassem a rodar entre si. A gente vai ver a formação de algumas ondas. Essas ondas são as ondas gravitacionais, certo? Mais para fim de curiosidade mesmo. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado, que seja útil essa aula. E fiquem atentos para as outras partes da aula. Vai ter mais uma animaçãozinha e alguns exercícios para vocês estarem treinando. Certo? Obrigado.